O Brasil lidera o BRICS com maior participação de investimento direto estrangeiro em relação ao PIB, segundo um estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Econômico e Política Econômica, da PUC. Em 2024, o estoque foi de mais de US$ 1 trilhão, o equivalente a 46% do produto interno bruto do país. Para a gente trazer mais detalhes sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com Antônio Correia de Lacerda, coordenador do departamento responsável pela pesquisa. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Antônio. Um prazer ter você aqui. Muito boa tarde, uma satisfação falar com vocês. O prazer é nosso. Antônio, muito interessante exatamente essa pesquisa, esse levantamento feito por vocês. Eu queria entender exatamente, a gente não fala, é evidente, de países pequenos que representam, que são representados pela sigla BRICS. Eu queria entender exatamente por que o Brasil tem essa participação maior desses aportes, né, se a gente levar em consideração exatamente essa relação entre esses investimentos e o produto interno bruto de cada um desses países. Perfeito. Normalmente, a gente acompanha muito mais os fluxos de investimento direto estrangeiro, né? Ou seja, aquele recurso que está entrando no país naquele mês ou naquele trimestre. O estudo visou analisar mais do ponto de vista histórico, ou seja, qual o acumulado do investimento estrangeiro direto, né, aquele que é aplicado diretamente nas empresas, ao longo do tempo. E aí o Brasil, por ter uma economia internacionalizada há mais de um século, né, nós temos uma forte participação do investimento direto estrangeiro na indústria, nos serviços, né, na própria agropecuária. E isso vem de longa data. Então, o montante acumulado de investimentos realizados na nossa economia atinge 46,6%. É o maior do âmbito dos BRICS, né, para pegar países que possam ser minimamente comparáveis, e é impressionante como esse investimento é estável no Brasil. Nós temos muito pouco retorno de capital, ou seja, as empresas, em geral, vêm para o Brasil nas mais diferentes áreas e permanecem ao longo do tempo, gerando aqui emprego, renda, exportação, né? Então, essa é uma característica da economia brasileira do ponto de vista produtivo. Nós temos uma estrutura produtiva bastante internacionalizada e isso, evidentemente, é um ponto relevante, especialmente tendo em vista a configuração geopolítica e econômica atual. Nesse cenário, nessa construção, eu queria entender, isso denota algum tipo de dependência maior, por exemplo, da economia brasileira em relação a aportes estatais do que os outros países que são representados no BRICS? Isso denota que, ao contrário do que poderíamos imaginar, né, porque quando a gente toma os fluxos de investimento, ou seja, aquele investimento está sendo realizado atualmente, em geral, se dá grande destaque à própria China ou à própria Índia. De fato, esses países têm recebido um fluxo de investimento mais representativo ao longo das últimas décadas. Mas como a China só se abriu ao investimento estrangeiro após os anos 80 do século passado, o Brasil, desde a década de 30, no século passado, já contava com esses investimentos. Então, o que houve foi a construção de uma sólida base industrial no Brasil, não é? Onde se gera muito valor agregado e que é, portanto, solidificado com a participação de grandes empresas estrangeiras. Então, isso ocorre no setor eletroeletrônico, no setor da indústria de transformação, na indústria química e fármaca, enfim, nos mais diferentes segmentos. Então, isso tem uma vantagem que o Brasil, do ponto de vista produtivo, pode se utilizar das filiais dessas empresas transnacionais fortemente instaladas no Brasil, para daí, a partir daqui, não só substituir ao longo da história as suas importações com produção doméstica, mas também ampliar suas exportações em segmentos de elevado valor agregado. Eu queria entender o papel, principalmente nesse momento em que se discute muito a importância e, evidentemente, a força
dessas instituições, né, que multilaterais, instituições globais como um todo, coloca-se em discussão exatamente, por exemplo, a capacidade da Organização Mundial do Comércio de ponderar e moderar esse ambiente bastante arredio que a gente tem hoje, exatamente por causa da política comercial dos Estados Unidos, mas estou fugindo do assunto. Queria entender exatamente a importância do Banco dos BRICS, né, o novo banco de desenvolvimento, nesse contexto em que se discute exatamente essa importância ou perda de relevância de instituições internacionais. Isso. Então, na verdade, o que esse grau de internacionalização da estrutura produtiva brasileira nos aponta, né? Primeiro, o fato de o Brasil ter essa estrutura internacionalizada nos permitiu uma conexão mais direta com os demais membros dos BRICS, mas também com os Estados Unidos, com a Europa, né? Com a própria Ásia, com os países africanos. Então, isso dá uma dimensão, uma capacidade de inserção muito grande para o Brasil. E, particularmente, o papel dos bancos dos BRICS, na medida em que ele se consolide como um elemento importante de financiamento, isso dá, evidentemente, a todos os países membros dos BRICS, mas não só, uma capacidade de financiamento para suas pesquisas e desenvolvimento, para as novas atividades, né, que passa a ser muito relevante, especialmente tendo em vista essa nova geopolítica econômica global, né, pós-globalização. Quer dizer, porque, na verdade, ao longo do século XX, final do século XX, se intensificou a globalização baseada na visão de custo, né? Então, os países foram exatamente se instalar, as empresas foram se instalar em países que tinham menor custo de produção. Hoje, tendo em vista a crise climática, né, os efeitos sanitários, por exemplo, da pandemia, as guerras entre países, né, isso tudo tem feito com que o fator logístico também tivesse um papel muito relevante. Então, na organização das cadeias internacionais de suprimentos, tem se levado em conta a proximidade, a facilidade de acesso, né, os custos logísticos envolvidos e a segurança de fornecimento, que passou a ser o principal elemento definidor da cadeia de fornecedores. Então, o fato do Brasil ter essa estrutura no âmbito dos BRICS, né, de ser uma economia fortemente engajada com a estrutura produtiva global, nos dá realmente uma capacidade de competitividade muito significativa. Por essas características da economia brasileira, Antônio, eu queria entender, se a gente voltar a julho deste ano, quando houve aquela reunião da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula virou uma espécie de porta-voz da defesa de uma moeda comum para as correntes comerciais entre os países membros do bloco. E foi nisso que, inclusive, um dos, ou seja coincidência, seja não, acontece no dia, inclusive, em que Donald Trump anuncia uma tarifa punitiva contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Eu queria entender exatamente a importância hoje de um bloco, de um grupo como o BRICS. Sei que representam cerca de 1/4 de toda a economia do mundo, mas exatamente nesse momento de maior violência, maior agressividade por parte, por exemplo, da gestão de Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Queria entender exatamente essa balança entre a importância evidente, também os potenciais riscos de se manter um BRICS bastante alinhado. Sim. Bem, sem correr risco, você não toma nenhuma decisão estratégica, né? Isso vale para a nossa vida pessoal, vale para as empresas e vale, obviamente, para os países. Nós temos um movimento global, ao mesmo tempo em que há uma multipolarização do ponto de vista econômico-financeiro, digamos assim, mais do ponto de vista comercial e produtivo, do ponto de vista estrito sensu financeiro da moeda, há uma predominância do dólar como moeda de referência internacional. E essa referência vem se mantendo, especialmente na formação das reservas cambiais, mas do ponto de vista do financiamento do comércio, tem havido uma maior diversificação. Então, é nesse contexto que se dá
a diversificação do uso das moedas dos próprios BRICS. Não está em jogo, pelo menos no horizonte de curto e médio prazo, a criação de uma moeda comum. Mas há sim a intensificação no âmbito dos BRICS da utilização de moedas locais, não é, para o incremento do comércio. Isso é um fenômeno que tem ocorrido em outros blocos, outros países, evidentemente, se traduz numa Não, pera, diminuição eu da acho, eu tô relevância com do medo. dólar como moeda de referência, né, para essas transações. Então, eu não vejo que haja um risco do ponto de vista do posicionamento do Brasil, né, seja relativamente Estados Unidos, Europa ou mesmo outros países, mas é um modelo de autodeterminação, de solidificação da sua posição como economia diversificada, que é do ponto de vista econômico e financeiro, né, frente aos demais países. Conversei com Antônio Corrêa de Lacerda, coordenador do Departamento de Pesquisa Econômica da PUC aqui de São Paulo. Muito obrigado, Antônio, pela disponibilidade de conversar com a Obrigado. gente. Só uma pequena correção, Por se me favor. permite, é um grupo de pesquisas. Grupo. Então, o NEP é Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento e Política Econômica, ligado ao Departamento de Economia e ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia da PUC de São Paulo. Muito obrigado. Correção feita. Muito obrigado e perdão pela Obrigado. indelicadeza. Até mais. Sem problema, sem problema. Até mais.